Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Capela News por estar me dando essa oportunidade, por estar me dando essa confiança de falar para o público dele, um público tão seleto e com tanta gente boa, tanta gente conhecida, amigos, conterrâneos, capelanovenses, e de estar confiando mesmo no meu trabalho, em saber que eu estou exercendo a profissão bem, corretamente, e ter confiado em mim para falar sobre esse tema. Bom, o tema é sobre o crime de maus tratos aos animais, que é um assunto bem interessante, bastante recorrente na nossa cidade. E eu vou tratar de alguns aspectos práticos e bem objetivos. Eu não vou dar uma aula, eu não vou dar uma palestra, até porque eu não sou muito boa para falar em público. Eu prefiro ser o mais objetivo possível, que evita de eu errar. Vamos lá. Agradecer primeiro, né, igual eu já falei, ao Capela News, mais especificamente na pessoa do Dayano, que foi quem reportou até mim esse convite. Eu aceitei, fiquei muito feliz. Cumprimentar a todos, desejar boa noite. E vamos lá. Meu cachorro. Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, o crime de maus tratos aos animais é um crime que já está previsto na lei. Ele é um crime que já existe já há algum tempo, mas por que eu tô falando disso agora, nesse momento, nessa fase? Não tem nada a ver com questões políticas, mas por um aspecto que eu considero bastante relevante e que eu acredito que vocês vão considerar muito relevante também, qual seja. Eu não sei se vocês estão sabendo, se estão acompanhando as mudanças, mas o deputado federal Fred Costa, ele, assim que ele entrou no Congresso Nacional 2 anos atrás, ele fez uma proposta de aumentar as penas, os cachorros, para aumentar as penas de pessoas que praticam maus tratos contra cães e gatos, especificamente. Então, o que foi feito foi basicamente isso, separou de todos os animais são protegidos por lei, mas separou especificamente cães e gatos, que são agora os maiores protegidos dessa lei. E é por isso que eu vou tratar. Mas então, assim, o fato de ter aumentado a pena, tudo bem. Qual que foi a relevância prática disso? Teve alguma? Teve. Muito. Uma relevância que tem efeitos diretos na vida de quem pratica maus tratos, para quem pratica maus tratos contra cães e gatos, sejam de rua, que tenham donos, e tem relevância para quem é dono, principalmente. Porque quem tem um animalzinho de estimação, quem tem um cão e um gato, são os que sofrem com aquilo, porque não é uma coisa comum. A gente que tem cachorro sabe que é da família. É diferente, o sentimento de perda de um animal doméstico é como se fosse um membro da nossa família. E eu entendo que foi uma decisão muito acertada dele ter aumentado a pena para quem maltrata cães e gatos. Então vamos lá, para quem que é direcionada essa live? Para algum eventual agressor, eu vou explicar as consequências práticas disso, que não são as melhores. Para vítimas, pessoas que têm ou teve ou conhece algum animal que foi agredido. E para quem responde ou venha a responder um processo ou uma investigação criminal por maus tratos aos cães e gatos. Bom, então vamos lá. Todos os animais são protegidos e qualquer tipo de agressão a eles são punidos nos termos da lei. Só que é o seguinte, antes dessa proposta, inclusive os cães e os gatos, eles têm ainda, né, uma pena muito pequena. Isso significa o quê? Uma pena muito pequena. Significa que no direito a gente pega os crimes que têm penas pequenas, até determinado patamar, no caso são 2 anos, pena máxima de 2 anos, e transfere essa responsabilidade para julgar, para processar esses crimes, transfere para o juizado especial. O que é o juizado especial? O juizado especial ele é uma subdivisão do Poder Judiciário que é especializada em tratar crimes, segundo eles, de menor potencial ofensivo. E esses crimes de menor potencial ofensivo,
o Poder Legislativo e o Poder Judiciário entendem que eles podem ser tratados com mais rapidez, digamos assim. Eles podem ser tratados mais rápido, eles são de mais fáceis soluções, então eles podem ser tratados mais rápido. O bom é que tá bem pertinente a live, porque o meu cachorro não para de latir. Tá bem de acordo com o nosso tema. Tá demais. E aí, transfere para o juizado especial. O que é bom nesse aspecto? A celeridade da justiça, porque a justiça ela é muito lenta por natureza. E o juizado especial ele tem como um dos nortes dele a celeridade. Então, tudo que chega no juizado especial tem que ser resolvido com mais rapidez, não pode ser processado por muito tempo. E os crimes que chegam lá, está previsto na lei algo que chama transação penal. O que é a transação penal? Vamos ser muito rápidos. Se você foi vítima de um crime, ou você é autor de um crime qualquer, que vai ser julgado pelo juizado especial, a primeira coisa que acontece, o promotor fala o seguinte, chama para uma audiência e fala o seguinte, olha, tenho indícios aqui que você praticou o crime, você não precisa confessar, não precisa dizer se fez ou não, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, você paga um salário mínimo e tá liberado, combinado? Não quero saber se você é autor, se você fez, se você não fez. Você paga aqui um salário mínimo pelas suas condições financeiras, um salário é suficiente, ou então você presta aqui 10 dias de serviço à comunidade e está liberado. Não importa se você fez, não vai ter registro, não vai ter processo, não vai ter prisão, não tem nada. São os crimes de competência do juizado especial, que até outro dia estavam lá, maus tratos aos cães e gatos. Então, maus tratos, violência, agressão, bater, matar o animal, causar a morte do animal, o autor, ainda que ele confesse ou não confesse, se tiver indícios que foi ele vai até ao juizado, o promotor fala, você paga R$1.000 e está livre. E aí o que o Fred Costa fez? Qual foi a ideia dele com essa lei? Ele tirou os cães e os gatos do juizado especial. Ele tirou os cães e os gatos da competência do juizado especial e falou, agora não tem isso mais de juizado especial. Quem maltratar e causar a morte de cachorro e de gato vai ter que ser processado no juízo comum. E a pena é uma pena mais alta. Ela começa em 2 anos e vai até 5, eu acho. Muito bem, qual que é o efeito prático disso? Então agora, qualquer pessoa que maltratar, que machucar, que envenenar, que causar morte de cães ou gatos e houver indícios de que ele participou, de que ele praticou aquele crime, houver indícios de que ele é autor daquele crime, ele vai ser processado. Então, ele vai ser investigado pela polícia ou pelo Ministério Público ou pelos dois e ele pode ser processado mesmo. Diferente do juizado especial, ele não tem mais paga um valor e sai. A partir de agora, com essa alteração, ele não paga mais, ele é processado. Então, que tipo de efeito que tem isso na vida? Quem é autor, quem tem coragem de fazer isso, ou quem causa esse tipo de mal, causa essa dor ao animal, agora ele é chamado de réu. Agora ele tem que ter um advogado ou um defensor público. Agora ele vai responder processo criminal. Agora ele vai ter na ficha de antecedentes que ele responde por um processo criminal. E ele vai ter que arrolar testemunhas, conseguir documentos, conseguir provas que falem o contrário. Ele vai ter aquela reprovação social, porque o processo demora. Então, ele vai ter aquela reprovação social, ainda mais numa cidade menor, que todo mundo conhece, todo mundo. Fulano está processado criminalmente, o processo não acaba rápido, o processo demora. E o processo é público. Quem quiser ter acesso, pode ter acesso. Se a mídia quiser pegar partes do processo e divulgar, pode fazer, porque não pode ter censura. Então, a pessoa que praticar maus tratos a cães e gatos, ela fica exposta, e agora ela fica exposta perante o Poder Judiciário. Ela fica exposta de uma forma... Agora ela é ré. Essa pessoa agora virou réu. E enquanto durar o processo,
ela vai ser considerada réu. E aí todo aquele trabalho, espero que aqui ninguém nunca tenha sido processado e nem venha a ser, mas eu falo que não é um melhor ambiente para você estar. Imagina, ser chamado de réu, o juiz fala, olha, você está acusado, você está denunciado, por isso você tem o direito de permanecer em silêncio. Arrola testemunhas, ouve um, ouve outro, o Ministério Público pede a sua condenação. Isso daí já é desgastante por natureza. Na minha opinião, o processo penal ele já é uma pena por si só. Quem praticou isso e está respondendo, ele já tem uma pena por si só. Só que não para por aí. A situação vai só piorando. Então vamos imaginar que o nosso sujeito ele realmente fez, ele foi denunciado, ele respondeu o processo com tudo aquilo que tem num processo, tudo aquilo de negativo que tem num processo, aquela carga negativa, é um ambiente pesado. Vamos imaginar agora que o nosso autor ele é condenado. O juiz vai dar uma sentença para ele. Você está condenado à pena mínima de 2 anos. Se ele causou a morte do animal, uma pena um pouco maior. O que significa essa pena de 2 anos? Quer dizer que ele vai ficar 2 anos atrás das grades? Não. Essa pena de 2 anos, ela é convertida. E ela é convertida em penas pecuniárias, penas de prestação de serviços à comunidade. Só que não é a mesma pena do juizado especial. Agora ela é uma pena mais severa. E aí, vamos imaginar então que o processo acabou, a pessoa foi condenada e transitou em julgado. Eu vou dar alguns exemplos dos efeitos práticos do que é uma condenação. Para quem é bandido, o que eu tô falando aqui não serve, não. Porque quem é bandido não tá nem aí, não se importa. Mas para pessoa honesta, que às vezes num momento de euforia, de estresse, vai lá e causa uma lesão, machuca, chuta um cachorrinho na rua e mata ele. Para uma pessoa honesta, isso é muito ruim. Então, ó, a pessoa foi processada, foi condenada. Prestar serviço à comunidade. Pagar a prestação pecuniária, quer dizer, dinheiro, valor. Outra coisa, a pessoa ela tem os direitos políticos suspensos. Significa que ela não pode votar por um tempo. Então, assim, a contribuição social que se dá para a sua sociedade que é votar, você já não pode. Pela lei da ficha limpa, você não pode ser candidato depois de cumprida a pena pelos próximos 8 anos. Isso é bom, porque passa um pente fino na nossa política, só vai entrar quem não praticou crime. Na época antiga, não. A pessoa fazia a transação com o Ministério Público e estava liberada. Agora, não. Se ela for condenada, ela além de pagar as prestações, ela perde os direitos políticos por algum tempo, 2 anos. Ela não vai poder ser candidata mais pelos próximos 8, 10 anos, por um tempo bom. Ela tem que pagar, ela tem que indenizar. Sempre que uma pessoa comete um crime, além da parte penal, surge para ela o dever de indenizar. Então, imagina um cachorro. Um cachorro, ele é caro para quem compra um cachorro. Então, vai indenizar a pessoa no dano financeiro e vai indenizar a pessoa, dona do cachorro, no dano moral, emocional. Então, ela tem as penas, mas a multa, para quem tem dinheiro, isso é uma tragédia, porque pode executando essas penas pecuniárias de valor. Para quem não tem dinheiro, chega uma hora que para, né? A pessoa vai parar de pagar porque ela não tem mais condição e vai ficar a dívida lá. Mas para quem tem, sabe, vai executando uma coisa atrás da outra e surge o dever de indenizar aquela pessoa. Tem a pena de multa normal do crime. A pessoa vai ter um registro de antecedentes. Então, tudo que envolve bons antecedentes, aquela pessoa já perdeu. Então, imaginar um concurso público, muitas vezes exige certidão de bons antecedentes. Quem quiser ter arma em casa, posse legal de arma de fogo, não vai poder mais. E fica lá com o registro que a pessoa cometeu um crime. Então, às vezes um ato, um evento, um momento de euforia,
de maldade, do que for, vai acarretar nessa pessoa que fez isso um desgaste emocional e financeiro tão grande que, sim, quem está assistindo, se algum dia pensar e pensa 2 vezes, porque o desgaste emocional, financeiro, moral, de reprovação que a pessoa passa a sofrer a partir dali, com o advento da lei agora, com essa alteração na lei, ele vai ser muito maior. Ele vai ser muito maior. Então, sendo muito breve, não vou nem me estender em relação a isso. E aí as pessoas vão me perguntar, né? Tá, mas isso aí a justiça é muito lenta. A gente conhece um monte de gente aqui que praticou crimes, às vezes crimes bem mais severos e ficou impune, não é? A pessoa não sofreu nada, ela não pagou nada, ninguém nem ficou sabendo, não é assim? Ninguém nem ficou sabendo que a pessoa praticou um crime. E aí que tá. É a contribuição que eu pretendo dar para tudo isso. Além de mostrar para as pessoas, eu quero que divulguem isso, sabe? Que falem, olha a sua situação. Porque se não for para tocar as pessoas pelo óbvio, né? Que é para preservar a natureza, que é para não maltratar os animais, que é para cuidar do que a gente tem, se não for para tocar o emocional de ninguém, nem que seja por medo, eu acho que seja relevante para a pessoa não querer passar por tudo isso. E a situação é o seguinte, eu escrevi até um artigo que consta isso, depois quem quiser o link, eu mando. O que você faz quando toma conhecimento? Imagina que você tem um animal, eu tenho um cachorro. Se alguém faz alguma coisa com seu cachorro, por onde que você começa? Por onde que você vai tomar a iniciativa de correr atrás? Porque assim, para uma pessoa leiga, uma pessoa que não está acostumada com o dia a dia, delegacia, Ministério Público, Tribunal, Justiça, isso aí é desgastante. Muita gente não sabe nem por onde começa. Então assim, eu vou explicar mais ou menos como que funciona. Vamos imaginar aqui em Capela Nova que alguém teve um cachorro de rua, presenciou um cachorro de rua sendo maltratado. Esse cachorro de rua, ele, independente se ele tem dono ou não interessa. E eu quero fazer alguma coisa, eu como cidadã, eu vi aquilo acontecendo, eu quero fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Você vai, antes de ligar, talvez a situação já passou, não precisa daquela urgência de chamar a polícia naquela hora. Você pode fazer o seguinte, anotar, tomar nota de tudo. Porque assim, pra você afirmar que houve um crime, tem que ter indícios, tem que ter algumas provas. Então você, antes de se dirigir à polícia, faça você mesmo o trabalho de quê? De tomar nota. Toma nota da pessoa que fez. Se você não sabe quem foi, meios de identificar a pessoa. O animal. Socorre o animal, salva a vida dele. E procura anotar quem é a pessoa, o local que aconteceu isso, quem viu, quem estava como testemunha, se tinha câmeras de segurança nas redondezas, se alguém ali pode te dizer outra pessoa que viu. Faça um trabalho um pouco investigativo, digamos assim, mas para você não se dirigir à polícia de mãos vazias. Faça um trabalho mais ou menos, assim, tenha algumas anotações. E aí você pode ir até a polícia. A polícia militar é uma opção. A polícia civil é outra opção. Ministério Público é outra opção. Por fim, o advogado também resolve. É uma outra opção. Você pode escolher quem está mais próximo de você naquele momento. E vai lá e registra. Fala, olha, eu vim registrar a ocorrência. Você tem que ter nota das coisas. Você não pode simplesmente falar que tomou ciência que aconteceu, mas não dá a informação. Então anota. Se tiver vendo um animal amarrado, passando fome na casa de alguém, anota o endereço de quem é a pessoa, dona da casa, tira fotos, tira foto do animal, tira foto da casa, tira foto das redondezas, anote nomes, endereços, anote tudo.
chega até a polícia e registra. Provavelmente, se você for registrar numa delegacia de polícia comum, eles vão fazer um boletim de ocorrência. E o boletim de ocorrência vai constar tudo. Com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil ou o Ministério Público pode começar a investigar. Então, assim, por exemplo, o Daiano e o Pablo, que estão aqui. Bom, o Daiano estava como testemunha, o Pablo também estava como testemunha. A polícia provavelmente vai chamar os dois, vai falar, gente, vem aqui. E vai colher um depoimento formal dos dois. Vai falar, olha, o que aconteceu no dia? Aconteceu que o Felipe, ele chutou um cachorro, machucou a patinha dele, tá aqui as fotos. E aí o policial vai chegar, a investigação toda vai chegar até o Felipe. Felipe, o que aconteceu? Aconteceu isso. Você tá vendo que você acabou de desencadear um processo investigativo? Você, como cidadão, moveu a máquina estatal. Você acionou, de alguma forma, o Estado. Então, o Estado agora ele está ciente que aconteceu um crime, ele está ciente que ele tem o dever de investigar, a obrigação de investigar, e de alguma forma você contribuiu com isso. Ah, mas tem a opção de que eu não quero eu quero fazer isso anonimamente, eu não quero que ninguém fique sabendo. Como que você faz? Faz a mesma situação toda que eu falei, só peça para a autoridade policial, no momento, não constar o seu nome. Fala, olha, eu tenho direito, eu sou uma testemunha sigilosa, eu tenho direito, me falaram que está numa lei aí de proteção a pessoas e testemunhas e eu não quero que o meu nome fique registrado. Eu tô te dando tudo. Tá aqui, ó, tá aqui o nome, tá aqui as pessoas, tá aqui onde você pode conseguir informação, mas eu não quero aparecer, tá bom? Você tem esse direito. Tem esse direito também, de não ter o seu nome registrado em absolutamente nada. A outra opção, que é o que geralmente eu tenho feito. Eu faço isso, e não é só em crimes contra animais, não, com todos os crimes, todos, que tem uma vítima. A vítima chega para mim, fala, Ana Beatriz, eu sou vítima de um crime, eu quero que a pessoa tal seja processada. Muito bom. Quem que você tem de prova aí? Bom, eu tenho essa testemunha, tenho o Felipe, tenho o Daiano, tenho o Pablo, que são minhas testemunhas de um crime qualquer. Eu sou vítima de um crime qualquer. Aí o que eu faço? A OAB, que é o nosso conselho de classe, ele permite que a gente, como advogado, faça, às vezes, da polícia e colha depoimentos. Eu faço isso. Vai lá, colha depoimentos, anexe fotos, vai lá na polícia, pede um boletim de ocorrência, vai arrecadando, vai fazendo uma investigação. Eu faço isso, eu ligo pro cliente, eu falo, conta a sua história. Põe o celular no Viva Voz, ele vai falando, aconteceu isso, eu vou digitando. No final eu mando pra ele, falo, tá certo, então você assina. Aí, quando você faz isso com o advogado, ele pode fazer isso, né? Ele pode praticamente fazer às vezes da polícia. Ele junta aquele bolo de documentos, as informações todas, e faz uma petição endereçando para o juiz, representando contra você, cidadão que causou a lesão no seu animal. Já vai direto. Então, assim, é um meio de não depender da polícia, não depender do Ministério Público, não depender... Você vai direto para o juiz. Chega pro advogado, fala, olha, advogado, eu quero processar o Daiano por ter me causado lesão corporal. Me bateu. Então, assim, me maltratou. Tentou contra a minha vida. Não importa o crime. O advogado junta todos os documentos. A pessoa não precisa nem passar na porta da delegacia. Junta os documentos. Eu faço isso. Levo lá direto pro juiz e entrego na mão do juiz. Aí o juiz vai... Aí sim, que deu o pontapé inicial, ele vai dar início à investigação. E estando a investigação em curso, se você levou as provas, se você levou elementos de prova, é possível que a pessoa que fez isso, se você apontou uma pessoa, que ela vai ser processada,
e vai voltar lá atrás naquilo que eu falei, que é aquele desgaste emocional todo de um processo penal. E da mesma forma, assim, até já para encaminhar para o final, a pessoa que foi processada. Então, assim, todo cidadão, culpado ou inocente, investigado, processado, condenado, tem direito à defesa, tem direito a ser ouvido, tem direito a se defender, tem direito a exercer todos os seus direitos previstos em lei, previstos na Constituição, e essa pessoa, ela pode procurar um advogado para trabalhar com ela desde o início. Então, se teve uma denúncia leviana, se houve uma representação maldosa, mentirosa, leviana, aquela pessoa que tá investigada, procura logo no início alguém da sua confiança, um advogado, alguém sério, que você tem liberdade, liga para o advogado e o advogado vai te acompanhar no caso. Ele vai desde a delegacia, vai peticionar, vai escrever para o juiz, vai escrever para o delegado, vai escrever para o promotor e falar: olha, o meu cliente, ele quer provar a sua inocência. Então, eu quero juntar aqui tais documentos que comprove que o meu cliente não praticou ou que ele estava viajando no dia que disseram que ele fez isso, ele não pode ter feito isso, ele estava viajando no dia, e entrega. Então, assim, é o seguinte, eu não tô aqui para condenar ninguém, para fazer um escarcéu de denúncias e imputações, muito pelo contrário. A gente na advocacia as pessoas têm uma impressão um pouco errada, defende bandido, não é, defende direito. Então todo mundo que teve um direito violado tem direito a um advogado. Quem tem um animal de estimação, eu já tive, quando eu era criança, eu tinha gatos, e a gente sabia que certa pessoa ia lá e envenenava os gatos e parece que achava isso normal, parece que isso tinha que ser aceito de alguma forma, e não é. Não é normal, não é certo, não pode ser feito. Mas assim, imagina, anos 90, anos 2000, talvez a gente não tinha essa tecnologia que transferia informações para as pessoas. E eu nunca nem cogitei. Se fosse hoje, eu levava. Eu pegava as informações que eu tenho, entregava na mão de alguém de confiança, perguntava, às vezes você tem alguém assim da sua confiança, fala: olha, advogado, porque tem outra coisa. Quando você vai narrar um crime, por exemplo, eu vou falar: a Jéssica praticou roubo, ela me apontou uma arma de fogo. Se o que eu tô falando for mentira, ou se eu falar um pouco a mais do que aconteceu, a gente sabe que quem comete o crime é a gente, ou por calúnia ou por denunciação caluniosa. Calúnia é falar por aí que a pessoa cometeu um crime. Denunciação caluniosa é chegar até a autoridade e narrar isso para ela. São dois crimes diferentes. Então, tem que ter cuidado até para exercer o seu direito de comunicar à polícia eventuais crimes. Tem que ter um certo cuidado. Então, é bom que tenha alguém que vocês possam se informar. E outra coisa... Chegou numa delegacia, eu já vi isso aqui em Capela Nova, me falaram, caso de violência doméstica, que a mulher foi até a delegacia, chegou lá, tomou esporro da polícia. Falou assim: mas o que você fez para ele te bater? Então, nesses casos, o agente que fez isso, principalmente se ele se negar a atender a ocorrência, falar: não, você provocou ele, mereceu apanhar, mereceu. Você fez raiva nele. O agente que faz isso, eu falo aqui em Capela Nova, e assim, todo mundo conhece a polícia daqui, a gente até é muito próximo, e eu falo isso com naturalidade. Processa a polícia, comunica a corregedoria, comunica o Ministério Público, aprenda a fazer isso. Eu ensino. Se for preciso, eu ensino. Chegou na polícia, quero registrar uma ocorrência, tô apanhando do meu marido em casa.
A polícia, não,